Demorou, mas chegou um mês aí para chegarmos à nossa segunda edição. Eu sou Diane Eva, sou colaboradora aqui do perfil Mídia Reversa e mensalmente apresento a live do quadro Estilos, que é sempre trazendo para vocês um estilo de dança, informações, conhecimentos, é um espaço de perguntas, enfim, entre e fica à vontade. Aproveita agora, já segue o perfil Mídia Reversa. É lá que você vai ter todas as informações das lives, inclusive das outras lives que acontecem no YouTube. Não perde tempo, não. Vale super a pena. Eu tô aqui e tenho cola. Ah, eu tenho que ter cola. Gente, hoje é um dia muito especial. Tô suando, ó. Não é mentira, não. Vamos lá. Ela é professora e pesquisadora de jazz, criadora de vários cursos sensacionais, todos referentes ao jazz dance, como terminologia do jazz dance, que eu sou aluna e sou fã número um, e jazz for fun, jazz com alegria, que é o tema de hoje. Então, seu nome é Caroline Dunstein, seu estilo, jazz for fun. Bora, Carol, bora que a gente tem muito para falar. Olá, Oi, Carol, seja bem-vinda. É uma honra. É com muita alegria que a gente te recebe aqui. Eu, pessoalmente, sou fã número um, já fui aluna no Terminologia de Jazz, né? Então, eu queria muito, eu já sei que você é super conhecida e seus cursos são super recomendados, mas vamos multiplicar, vamos multiplicar. com certeza. Ai, muito obrigada, Jenny, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse projeto do Jazz for Fun, que é sempre muito bom, assim, né? É um projeto que atualmente, assim, ele completa a minha vida e anos aí, né, ajudando os professores, aí multiplicando sabedoria, né, com muitas pessoas aí pelo Brasil afora. E é muito legal ouvir você falar isso, porque quando você fala que completa a sua vida, você, através da sua metodologia, está completando a vida de muitos professores. Então, é uma troca super legal e a gente está super feliz de você estar aqui. Sim, assim, na verdade, o Jazz for Fun, ele surgiu de uma necessidade minha, né, na metodologia, de trazer uma forma de aproximar as crianças com o jazz, que é uma modalidade mais adulta, né, e acabou sendo tão bacana, tão legal, o resultado foi tão positivo dentro da sala de aula, que eu resolvi transbordar isso para fora da minha aula, da minha sala. Então, eu estou desde 2016, né, andando aí por muitos lugares e levando um pouquinho assim do que eu acredito, do que eu acho que, que é legal dentro do jazz e o que a gente pode explorar, né, dentro dessa modalidade com as crianças, com os pequenos. Sim, com certeza. Eu vou começar já da primeira Vamos? pergunta, que é mais pessoal, mais profissional, né? Sim. Como você define quem é Caroline Dunstein? Então, essa pergunta é bem complexa, né? Porque a gente é definido por muitas coisas, né? E por muitos eixos diferentes, né? Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou cristã, eu tenho muitas qualidades, assim, e sou jazz, né? Assim, dentro do meu coração, a dança me arrebatou. E outra coisa, eu sou geóloga também, para quem não sabe, eu tenho formação em geologia, as pedras, né? Como se fosse, tiver alguma coisa a ver com dança, né? Enfim, eu sou muitas coisas mesmo. Tenho dois filhos, né? A Selena, de 18 anos, e o Vicente, de 8 anos, que são, assim, meus tesouros, né? A Selena sempre me acompanhou muito na minha carreira, né? Ela sempre esteve muito ao meu lado. Até hoje ela faz os vídeos, ela dança também. Ela vive esse amor da dança junto comigo. E, na verdade, o que eu vou dizer? A dança me escolheu, né? Eu fui muito escolhida pela dança. Eu sempre, desde pequenininha, eu sempre tive esse amor, assim. A minha mãe nunca dançou, eu nunca tive uma referência na família. Foi uma coisa que veio de mim, assim, desde muito pequena, querer dançar.
Então, eu comecei aos 9 anos ali, com balé, naquela época, né, nos anos 80, a gente não tinha tantas opções para as crianças. Então, era o balé e balé, né? Não tinha muita coisa para escolher. E eu comecei a dançar, né, desde muito cedo. E a partir daí nunca mais parei, né? E com 12 anos, o jazz, assim, entrou na minha vida, que foi a partir dos 12 anos que eu poderia fazer aula naquela época, né? O jazz recém estava entrando no Brasil muito forte, nos anos 80 ali, com o eixo Rio-São Paulo, com Roseli Rodrigues. E então o jazz me arrebatou, assim, desde os 12 anos. E aí eu comecei a me aprofundar mais, né? Dentro do jazz, fazendo aula, depois eu fui morar fora, e aí me abriu mais os olhos. E aí eu tive um período ali em que eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Tanto que eu fui fazer geologia. Então eu sou um pouco cientista também, eu acho que isso faz parte da minha vida, e eu vou dizer que a geologia foi uma época muito interessante, porque eu sempre estava na rua, né? Ou no campo com a natureza, com as pedras, ou dentro dos teatros com a dança. Então, eu dividia meus finais de semana, assim, entre meu grupo que eu dançava, que eu já era bailarina na época, assim, profissional. A gente fazia várias performances em cidades aqui no Sul, que é o Transforma Companhia de Dança. E me dividia com o campo, né? E aí aconteceu que a dança foi arrebatadora, assim, chegou um momento que eu tinha que decidir, ou eu continuava a minha carreira com a dança, ou eu entrava de vez na geologia. E aí eu não tive muita escolha, porque a dança sempre esteve presente na minha vida, e eu não consigo viver sem ela, né? Eu sou uma pessoa muito hiperativa, assim, muito comunicativa, e aí no momento em que eu fiz essa escolha, eu vi que era aquilo que eu realmente queria, assim, para mim, para minha vida, né? Por mais que talvez a geologia me trouxesse um retorno financeiro muito melhor. Mas eu nunca pensei nesse lado. Eu sempre penso que se a gente ama o que a gente faz, a gente vai ser feliz, não importa como. Então, enfim, eu acabei daí indo para dança, fiz pós-graduação em dança, aí eu fui me especializar, né? Já que eu tinha, não, vou entrar de cabeça. E aí eu comecei a estudar para me tornar uma professora mesmo, né, dentro da área. E aí eu comecei a me aprofundar mais no estudo do ensino infantil, porque a gente tinha muito forte a mídia, né, trouxe muito isso para as crianças, né, a TV, os musicais, a Disney, trouxe muito, aflorou muito essa coisa da dança show, do jazz, das movimentações mais livres, e as crianças queriam fazer aquilo que elas viam na TV. E as escolas não estavam preparadas para receber esse tipo de aluno, né? Eu digo preparadas na questão de metodologia de ensino, né? Não que não pudessem oferecer, né? Porque é uma coisa que eu luto muito, assim, de botar o jazz como uma modalidade que tem técnica, que tem uma metodologia, tem uma formatação, e que às vezes a pessoa acha que, não, dançar jazz é só dançar coreografia, é só fazer dancinha, e não é, né? Então, eu comecei a me aprofundar mais. Enfim, e aí a Carol virou professora, atualmente, né? Eu me divido muito, assim, né? Viajo bastante, capacitando professores, e na verdade, o meu trabalho principal atualmente é a capacitação e formação de professores. E você é uma professora sensacional, né? É assim, é o que a gente sempre fala, ser professor é algo que é tão batalhado, que é tão complicado, mas que exige, demanda uma entrega que você traz. Então, é muito legal quando você pega uma equação matemática do passo e você mastiga e você minucia ali e você olha e fala: gente, é fácil, bora lá. Isso é, assim, sensacional e isso exige, além dessa entrega vocacional, entrega como ser humano, né? E quando você Exatamente. compartilha, isso é sensacional. Exatamente. Eu sempre falo isso para os professores, né? Que ser professor, ele vai além da sala de aula. A gente está formando pessoas, né? A gente trabalha com formação de caráter, com
bom, ainda mais com criança, né? Tu tá formando ali aquela pessoinha. Então, o que eu posso dar, além do conteúdo, além da disciplina que a dança oferece, essa formação mesmo de ter essa compaixão com o outro, de ouvir o outro, de saber se colocar a sua opinião, mas também respeitar a opinião do outro. Isso tudo a dança ensina, né? O trabalho em equipe, né? Ajudar o outro, né? Então, assim, eu acho que ser professor, assim, ter essa vocação é para poucos, para aqueles que realmente sabem o que eles querem da sua vida, né? O que eu quero dizer assim que às vezes a pessoa não entende o que é ser professor, que ela acha que é só ir lá e dar uma aula. Não, eu pelo menos acho que vai muito mais além. Tem um cuidado com o outro, né? A gente tem que ter um cuidado. Então, eu sou realmente apaixonada assim pela essa minha profissão, assim, né? Ainda mais trabalhando com dança, que é algo tão forte assim na minha vida, né? E com esse sotaque maravilhoso, falando diretamente de Porto Alegre, né? Ou Sim. seja, a gente tá aqui com Pernambuco e a gente está aqui com Rio Grande do Sul e São Paulo, a tríade, porque a Cibele de Luna está em cima, ó, escondidinha atrás do lobo, é tímida, eu chamo, mas ela não vem. E assim, ó, gostoso saber. Então, se eu te pergunto, de primeira instância, como o jazz apareceu? Como? Como foi a primeira aula? Como, sabe, como você sentiu no seu corpo? É isso. Como A aula foi? em mim, ou a primeira aula que eu Sim. ministrei? Não, Em mim. você, o jazz com você. Então, assim, eu sou como eu falei, né, sou dos anos 80, né? Eu tenho 46 anos, assim, eu comecei jazz com 12. Então, vocês imaginem, são 34 anos, né, dedicados assim ao jazz. E na verdade, eu acho que foi quando eu ia para Joinville muito e assistia o Raça, né, competindo em Joinville com as coreografias da Roseli, assim, maravilhosas. Aquilo era muito impactante, aquilo mexia muito com as pessoas. E eu assistia aquilo e dizia, nossa, eu quero dançar isso. Né? Eu acho que a vibração que o jazz transmite, a música, a movimentação, a liberdade que o jazz impõe e que o balé não impõe tanto, né? Essa liberdade de tu poder dançar o que tu quiser e se expressar. Eu acho que foi isso que me arrebatou, assim, né? E foi de muito pequena. Na verdade, eu até acredito que se eu pudesse ter feito aula antes dos 12 anos, eu teria começado. Mas na época era super rígido, assim, dentro da minha escola. Eu disse, não, você tem que ter no mínimo 12 anos, já ter uma formação no clássico para poder fazer o jazz, porque o jazz tem a questão da sensualidade e tal. Então eu esperei, assim, né, com meus 12 anos para poder entrar no jazz. Mas eu acho que foi daí, sabe? A minha recordação é estar em Joinville e ver, né, aqueles grupos assim maravilhosos dançando, lindos assim, e aquela música e aquela sensação de liberdade que eu sentia em assistir, né? Então eu acho que foi isso assim que me mexeu tanto. E eu, como sou uma pessoa muito expressiva, eu acho que o jazz me tocou nesse lado, sabe, da liberdade de expressão. Ó, oh, Marise aí, Marise, minha amiga querida, tá aí de BH. Que gostoso, BH. Então, a gente vai para a próxima pergunta. Bora lá falar do jazz for fun. Jazz com Sim. alegria. Bora falar. Então, Jenny, o Jazz for Fun, ele entrou na minha vida muito sem querer. Na verdade, eu sempre pensei assim, em ser uma professora que tivesse uma organização dentro de sala de aula. E quando eu comecei a trabalhar com criança, a minha insegurança era o que eu vou trabalhar com essas crianças que realmente vai ajudar elas e que vai fazer um sentido para elas. E claro, eu era uma ótima bailarina, mas ser bailarino é muito diferente de ser professor. Porque o bailarino, você conhece a movimentação no seu corpo, você entende como a movimentação acontece no seu corpo. Agora, você ser responsável pela movimentação no corpo do outro é bem diferente, né? Então, eu comecei a estudar e a testar muita coisa dentro de sala de aula
E aí, numa das minhas viagens, que eu tive a oportunidade de ir a Havana, em Cuba, conhecer a Escola Nacional de Ballet de Cuba, e lá eles têm uma sistematização muito bacana, que é a dosificação dos conteúdos por faixa etária, onde eles dividem as faixas etárias e tem conteúdos para cada faixa etária. Eu comecei a perceber que para trabalhar o jazz com as crianças, eu precisava ter uma organização nesse sentido, de eu conseguir separar os conteúdos, né? Os conteúdos a partir lá do seu início, dos mais básicos até os mais complexos, e separar por faixa etária. E aí foi aí que surgiu assim o Jazz for Fun, por uma necessidade minha. Eu comecei então a escrever. E aí quando eu entrei no pós-graduação, as minhas orientadoras muito me incentivaram. Não, cria uma metodologia, se não tem, cria uma, né? Eu já tinha morado fora, eu tinha muita experiência, como eu falei, né? Dancei por muito tempo, com muitos bons professores. Eu sempre fui uma pessoa que buscava muito, né? Eu fazia aula com muitas pessoas ao mesmo tempo, assim. E aí eu comecei a fazer testes em aula. Eu demorei 15 anos para fazer o Jazz for Fun. Foram 15 anos de pesquisa, 6 anos de pesquisa em sala de aula, né? Assim, práticas. Né? Eu peguei minha filha, na época tinha 6 anos, mas já está com 18 agora. Eu peguei a Selena e eu disse, Selena, vamos, a mãe tem que fazer as pesquisas, vamos lá, faz isso aqui, não, faz aquilo lá. E aí foi assim, foi no acerto e no erro que eu fui sistematizando uma forma de dar aula. E aí acabou que eu consegui criar o Jazz for Fun para ser usado dentro da escola que eu tinha. Eu fui dona de uma escola para poder formatar, né? Então, que a gente tivesse uma seriação dentro da escola. Então, que eu pudesse ter lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Só que eu queria que as aulas fossem além da técnica, porque eu sou uma pessoa da técnica, eu gosto da técnica, eu tenho formação em ballet clássico. Eu gostaria que a aula tivesse um lado mais, além do artístico, um lado mais lúdico, porque era para crianças. E eu percebia que as crianças nessa faixa etária, entre os 6 até os 12 anos, o que acontece? Quando elas procuram a escola de dança, elas ainda estão procurando atividades que elas se encaixem. Isso é normal da criança. A criança entra no judô, natação, ela vai buscar aquilo que para ela faz sentido. Então, eu queria muito que eu trouxesse uma aula que buscasse a criança e que a criança se apaixonasse pelo jazz. Que a criança realmente se encontrasse na dança e que ela quisesse ficar. Então, foi aí que eu comecei a entender que, além da técnica do jazz, eu precisava trazer outros elementos. E aí eu trouxe o elemento da ginástica, das acrobacias, porque eu entendia que a acrobacia dentro da sala, ela trazia a diversão, ela trazia a força, a flexibilidade, e que seriam contribuições muito valiosas para o jazz. Então, eu comecei a trazer, então, exercícios da ginástica artística para dentro da sala de aula, com o intuito de deixar a aula mais divertida, trazer todos esses links para os alunos, né, de força, flexibilidade, diversão, e também algumas brincadeiras voltadas para a dança, com a técnica do jazz, sem esquecer a técnica do ballet. Então, foi uma junção de coisas, assim. E aí, eu comecei a fazer essa formatação e as aulas foram surpreendentemente muito boas, legais, e o feedback dos alunos eram maravilhosos, assim. Então, eu tive certeza que eu estava criando algo muito inovador, muito pioneiro. E eu vou dizer que tem pessoas que já usam Jazz for Fun há muitos anos aqui no Brasil e que tem muitos feedbacks positivos, né, de crianças que estão conseguindo realmente aprender, que gostam de estar lá na aula. O professor consegue estruturar uma aula dentro da modalidade do jazz, sem sair, né, da técnica do jazz, com diversão, trabalhando, né, todas as qualidades que a gente precisa trazer para a criança, da coordenação. Então, assim, esses dias até tive um feedback maravilhoso de uma professora da Bahia, a Eliana, lá de Ilhéus, que ela disse, Carol, sabe que eu peguei o Jazz for Fun
e fui testar em algumas alunas minhas que tinham deficiência, né? Que era uma menina que tinha, acho que, epilepsia, alguma coisa assim. E ela disse que foi muito positivo, porque como é tão assim organizado, ela conseguiu trabalhar pequenos pontos dentro daquela organização. E ela disse que foi assim demais, porque a criança conseguiu ter resposta e ao mesmo tempo ela fez com que ela não desistisse da dança, porque ela era apaixonada pela dança. Então, eu fiquei muito, muito tocada com esse depoimento, assim, da onde o Jazz Forfã chegou. E eu nunca tive essa pretensão. Eu acho que quando a gente não tem a pretensão de algo tão grandioso, ele acontece naturalmente, né? Ele vem, assim. Então, hoje em dia, eu posso dizer que ele realmente é uma metodologia muito bacana para quem conhece, sabe? Ela preserva muito o jazz, porque ela tem essa questão da técnica, né? A gente tem os movimentos técnicos e, ao mesmo tempo, a gente faz com que a criança se sinta feliz fazendo aula e que os professores possam, então, também ter bastante alunos, que não percam alunos no meio do caminho, porque as crianças ficam envolvidas com a aula. E, ao mesmo tempo, a gente tenha esse entendimento do que a gente está passando para o aluno, porque o que eu assistia e às vezes eu ficava incomodada é que as pessoas não sabiam o que trabalhar com as crianças. Sabiam que elas tinham que fazer um contratempo, um kickball change, pirueta, mas de que forma que eu vou chegar na criança esse movimento, né? Então, o Jazz Forfã, ele é um caminho. Eu sempre falo que ele é um GPS. Ele é um caminho, né, para o professor poder seguir, usando a sua própria identidade, né? Que eu também não quero que os professores cheguem, não, tem que copiar exatamente a minha aula. Não, eu faço uma proposta de conteúdos, né? E de formas de atingir o aluno, e aí ele coloca a sua identidade, a sua forma de dançar, o que ele acredita, né? Que ele deva usar para que ele possa, então, fazer com que a criança ali possa mostrar todo o seu potencial, né? Ó, a professora Flávia Burlini. É sensacional te ouvir, é sensacional, porque o que se sente é muita vocação e muita verdade, né? Não o objetivo final, o caminho, e você coloca um propósito muito sério. É muito bom te ouvir. Esse caso que você traz emociona, porque o Jazz Forfã ele se torna mais inclusivo do que ele já é, né? Sim. Sensacional. Não, foi sensacional. Eu até disse para Eliana, disse, Eliana, vamos fazer uma live falando da tua experiência, porque é muito melhor, né, ouvir de quem realmente passou por essa experiência do que eu falar aqui que não, realmente é uma metodologia bacana de se usar. Mas ela falou que foi incrível, porque essa menina que tem esse problema, ela disse que o sonho dela é ser professora de dança, olha só. E aí a Eliana me disse que ela conseguiu atingir coisas assim inexplicáveis utilizando o Jazz Forfã, porque ela conseguiu fazer com que ela entendesse o movimento, né? Não simplesmente essa coreografia, né? Simplesmente coreografar algo. Não, que realmente tivesse um caminho, uma progressão de ensino e que na cabecinha dela fazia sentido, né? Então isso é muito, 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 assim, para mim, muito tocante de falar, né? Oi, Sim, Simone. eu também. Beijo, professora Simone. Eu fiquei aqui segurando, porque são essas as diferenças que fazem o mundo que a gente vive. Desculpa, a gente vive num mundo de tanta competição e de tanta busca de uma reta final e se esquecendo que o que a gente está vivendo aqui é estrada. Então, esse tipo de situação é gigante. E olha, que essa professora faça essa live, faço questão de assistir, porque vai ser sensacional. Com certeza a gente vai fazer. E eu vou dizer, Jenny, que eu cada vez mais acredito que o diferente que vai ressaltar os olhos, né? A gente sempre, às vezes, fica muito apegado aos alunos de alto rendimento, mas o que a gente mais precisa atualmente é olhar para aqueles outros alunos que gostam tanto quanto aqueles de alto rendimento que estão lá pelo o mesmo amor pela dança. E que a gente precisa ter um olhar singular para cada aluno. E o Jazz Forfã faz essa proposta, né? De a gente desenvolver o melhor de cada um. Não interessa aonde ele vai chegar,
mas desenvolver o melhor e trazer esse amor da dança para esse aluno, né? Que ele se sinta valorizado. Porque eu conheço histórias de muitas pessoas que dizem para mim, eu desisti de dançar porque a minha professora achava que eu era gorda, porque eu tinha a pé andedã, porque eu não prestava, porque eu não sabia dançar. Não tem isso. A dança é muito mais do que isso. É muito mais do que o virtuosismo, né? A dança une pessoas, ela cura pessoas. Então, assim, para mim é muito forte isso. E quando eu vejo relatos como esse, é a primeira vez que eu estou trazendo isso aqui numa live assim aberta, é realmente muito tocante, assim, né? E com certeza eu vou fazer e falar com a Eliana para a gente fazer essa live e conversar mais sobre esse assunto, assim, porque eu acho muito importante. E eu vou ficar bem ligada que eu quero assistir. Não, com certeza. Bom, a gente falou bastante, está sendo maravilhoso te ouvir, viu, Cibele? Viu, Cibele, que maravilha, a Cibele me dá todo o apoio, né? Mas eu tão eufórica, agora ela entendeu o porquê, da verdade, né? Eu sou fã. Eu tava tremendo aqui, tava suando. Agora a Imagina. gente sai um pouco da teoria e vai para a prática. Então, Vamos. todo mundo afasta o sofá um pouquinho. Ai, gente, E a vamos lá. Carol vai nos dar o ar de passos simples, vão aprender com a Carol. Bom, eu vou tremendo, mas Eu tô até de calça jeans aqui, porque eu tô em casa, hoje é domingo. Então, assim, linda. a Jenny me pediu que eu mostrasse algum passo, assim, do Jazz for Fun, que eu uso muito com as crianças. E tem alguns passos que eu acho super fundamentais com as crianças, que é a base do jazz. Porque o jazz, o que ele é? Ele é transferência do peso. Né? Ele trabalha muito essa coisa da transferência do peso. Então, o step touch, que é um passo onde eu faço pisa e toco o pé no chão, ele é o passo básico. Então, o step touch para o lado, com o ombro, é uma coisa que a gente faz muito com as crianças, né? E fazer step touch para frente, para trás, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Eu gosto muito de fazer movimentos imitando, então, trazendo figuras de linguagem. Então, a gente faz, vamos nadar de costas, trazendo o quê? O trabalho de, né, circular o braço, fazer um movimento circular, né? Ou nadar o crawl na piscina. Então, elas já estão fazendo um movimento circular para frente. Eu gosto muito de brincar. Vamos lá jogar a bola lá no alto, vamos jogar o vôlei e joga lá para cima, para trabalhar os movimentos embaixo, em cima, bate a bola, pica a bola. Então, eu já estou trocando, ó, fazendo a troca da perna, né, e trabalhando os braços, né, eu uso muito. Outro movimento também que eu gosto muito de trazer para as crianças é o catavento, né, que é esse movimento onde eu abro um braço e o outro, um braço e o outro. Tem gente que chama de helicóptero. É um movimento bem livre, assim, ele não tem uma nomenclatura, porque ele é um movimento de criação. Então, eu sempre gosto, com as bem pequenininhas, de chamar, vamos desenhar um arco-íris, e aí depois a gente faz esse movimento virar o catavento. E também outro movimento que eu gosto de usar bastante é um movimento que se chama pivot turn, que é o giro, né, que a gente vai fazer em cima do mesmo eixo. Então, eu piso para frente, para trás. Então, se eu juntar tudo isso que eu mostrei, a gente já faz uma sequência. Se eu pensar, ó, 1, 2, 3, 4, para frente, para trás, pisa, pisa, embaixo, 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 catavento. Então, a gente, com pequenos movimentos, eu fiz uma sequência super correta dentro da técnica do jazz e de forma divertida, né? Então a criança vai achar que tá lá jogando a bola, tá fazendo o catavento, né? Tá brincando lá com o ombro de lado e entendendo o que é frente, o que é trás. Então, são movimentos simples e que a gente já tem ali uma sequência de trabalho motor, de trabalho espacial, porque a criança vai trabalhar, né, o giro, ela vai trabalhar a lateralidade, ela vai trabalhar essa questão da frente e trás, vai trabalhar os planos, né, alto, embaixo. Então, uma pequena sequência que eu consegui já mostrar o potencial
do trabalho de coordenação motora que a gente imprime na criança, só trazendo pequenos movimentos que são inerentes à técnica, né? Sensacional, Carol. Oi? Sensacional. E essa semana foi a semana da terminologia do jazz, né? Sim! Eu fui aluna bem antes, e assim, é super, super, super recomendado. Assim. Você não vai se arrepender, você vai adorar e você vai recomendar, porque é um curso completo, tem todas as informações necessárias, assim, eu sou fã, sou suspeita, né? Parece que eu tô fazendo comercial, assim, Parece, tá ótimo. Mas sabe, Jenny, que o curso de terminologia não era um curso que eu tinha pensado em fazer. Olha só como são as coisas. Por isso que eu digo que, às vezes, as oportunidades vêm assim de forma surpreendente. Quando eu trouxe o Jazz for Fun e eu fiz essa revisitação nas terminologias para poder sistematizar o Jazz for Fun, eu ia nas escolas e aí eu já chegava, ó, primeiro ano a gente vai trabalhar o step touch, touch step, o pony, kickball change. E as pessoas não entendiam o que eu falava. Não entendiam. Tá, mas o que é isso? Aí eu tinha que demonstrar. Ah, tá, isso eu sei o que é. E aí, os próprios professores começaram a me pedir, Carol, faz um curso só com os termos que tu fala dentro do Jazz for Fun. Faz um curso só com os termos, né, que tu trabalha na tua sistematização, porque a gente sabe, mas na verdade a gente desconhece a nomenclatura. E aí, quando veio a pandemia, o que acontece? Antes da pandemia, eu já trabalhava muito com Jazz for Fun, já viajava muito, eu já estava há 4 anos viajando, né, desde 2016. E aí, com a pandemia, eu tive que ficar mais em casa, parar mais o meu trabalho. Eu tive tempo, porque na época eu não tinha nem tempo de parar e fazer um outro curso. E aí eu tive tempo de revisitar toda essa terminologia e formatar um curso. E aí surgiu o curso de terminologia. Primeira vez que eu fiz ele de modo online, só que as pessoas achavam muito conteúdo para 4 horas e diziam, não, mas em 4 horas eu não vou conseguir aprender. É muita coisa, são 76 movimentos. E aí eu tive a oportunidade de criar um curso dentro da Hotmart, que é uma plataforma muito legal de estudo. E atualmente esse curso, né, eu até tô com a turma aberta agora até quarta-feira, tô com essa turma aberta, então quem tem curiosidade aproveita, porque quando a gente lança as turmas, a gente faz descontos, né? Tem vários bônus, assim, agora esse lançamento eu tô dando 3 meses de aula gratuita comigo online, né? Aulas de jazz para quem comprar o curso. Então, vão ter 3 meses de aula comigo. E então é um curso muito rico mesmo, tu mesmo sabe. E com ele dentro da Hotmart, as pessoas têm 1 ano de acesso. Então, 1 ano para revisitar o curso, para olhar, assistir, estudar, rever o movimento, vai lá, esqueceu, olha de novo, né? Pega o PDF lá que tem todas as movimentações descritas. Então, realmente, ele é um curso que, pelo menos quem faz, assim, o feedback é muito bom, né? A gente tem nota 9,8 lá no Hotmart, que é uma nota super alta, né, de avaliações. Enfim, ele é um curso que eu não tinha pretensão de fazer e surgiu da necessidade dos professores em poder entender a sistematização do Jazz for Fun, que é um curso bem mais profundo, né? Ele é um curso, atualmente, ele tem 20 horas, são 8 anos, né, que eu falo dentro do Jazz for Fun. Então, a partir dos 6 aos 14, eu faço toda a sistematização de ensino, né, do jazz. Então, é um curso também muito bacana. Ele é muito denso de conteúdo, mas ele é um curso sensacional, porque ele ajuda o professor a estruturar suas aulas assim de forma muito tranquila. Então, hoje em dia, eu posso dizer, porque eu trabalho com criança e 1 hora para mim passa voando, de tanto que eu tenho de material, de ideias e de estruturas já organizadas, assim. Então, acaba que a aula fica muito fluida, ela fica muito leve, assim, não fica aquela coisa assim, ai meu Deus, olha para o relógio, ainda tem 15 minutos, o que eu vou fazer? Né? Então, acaba que a gente consegue dar realmente uma aula em que
em que tu entende o que você está fazendo e que vai dar resultados futuramente, que não é simplesmente uma aula, que ela vai ter uma progressão, que o aluno dali vai aprender algo que vai ser importante para daqui 2 anos ele poder evoluir na dança, né? E que ele não fique estagnado só fazendo coreografia, que, não, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que o aluno realmente entenda e aprenda, né, o jazz. Sensacional, Carol. A gente vai caminhando aí para o final. Pessoal, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tem aqui, pessoal, boa noite, Eric Gutierrez, Chagas Marisa, Gisele Carvalho, Bia Wick, boa noite a todo mundo. Lavra Reis, sejam bem-vindos. A gente está finalizando aqui a live, mas ela vai ficar gravada. Fica gravada no Instagram e no YouTube. Sim. E para a finalização da live, lembrando o canal do YouTube, Mídia Reversa, da Cibele de Luna, entrevista Dança Doente, super importantes lá, que ela tem feito recentemente. Ela agora está concentrando as entrevistas dela, as lives dela, no canal do YouTube, então procura lá. Mídia Reversa, Cibele, 2 E's, de nada, procura lá e já começa a seguir. Redes sociais. O pessoal já deve estar querendo já ver se entra nessa semana. A semana da terminologia acabou, né? As aulas vão estar, ainda estão disponíveis até quarta-feira. São 5 aulas, né? São aulas curtas, onde eu falo assim sobre a importância do uso da terminologia, eu falo sobre a classificação, eu dou alguns exemplos práticos, a aplicação da terminologia em sala de aula e também a aplicação em coreografias. E no último dia, que foi ontem, a gente fez uma masterclass, então a gente fez uma aula juntos. Essa aula toda tá gravada lá no meu YouTube também, quem quiser entrar lá, Jazz for Fun, né? Ou no meu canal aqui no Instagram também, Jazz for Fun Brasil, a gente tem muito material, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre digo que o meu canal ele é feito para os professores, né? Então, eu sou uma pessoa que dou muito conteúdo. As pessoas falam, não, mas tu tá dando tudo de graça. Mas eu digo, gente, a gente tem que compartilhar, não tem porque eu daqui uns anos não vou estar aqui, né? Então a gente tem que pensar que os nossos alunos vão ser professores, vão se tornar professores. E eu quero que meus alunos se tornem professores melhores do que eu. Então a gente tem que estar sempre compartilhando. Então eu tenho muito material. Tem gente que consegue aprender muita coisa só assim, visualizando o meu Instagram, né? Então eu tenho várias pessoas que falam, nossa, eu te sigo há anos, já aprendi tanta coisa. Então, enfim, realmente é um canal feito assim para os professores. E quando a gente fala que a rede social é Jazz for Fun Brasil, isso dá uma orientação de América Latina, de progressão, de expansão. Vamos torcer, né? Para que o que for melhor aconteça. Eu torço, porque quanto mais gente tiver acesso, quanto mais professores tiverem acesso, mais crianças terão essa possibilidade de aprender, cristalizar, incorporar no corpo e com prazer, com alegria, né, na verdade. Com alegria, com certeza, Jenny. E o Jazz for Fun, assim, como eu falei, ele é bem pioneiro no trabalho, assim. Então, claro, a gente está aqui, né, dando a cara a tapa, muita gente gosta, né? Mas, claro, é muito mais fácil, às vezes, a gente apontar os erros do que as alegrias das pessoas. Mas, enfim, é um trabalho pioneiro, e eu sempre falo isso, assim. Ele está registrado na Biblioteca Nacional, né? Então ele tem esse registro. E eu já tenho muitas pessoas fora do Brasil já utilizando, na América Latina, em Portugal, e com bons resultados. Então, por que não, né, continuar com esse trabalho? Porque às vezes a gente pensa, né? Puxa, por que eu continuo, né? Às vezes dá aqueles baques na gente, né? As pessoas às vezes não valorizam tanto, mas eu me agarro naqueles que gostam do meu trabalho. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, tipo, alguém assim como tu, que conhece o meu trabalho e que gosta e que torce. Eu fico muito feliz, Jane. Eu fico realmente com a gratidão imensa, assim, de poder te conhecer e estar aqui, conversar contigo e fazer essa troca. E te desejo saúde, sucesso. A gente vai finalizando. Antes, eu queria só dar um recadinho. 8 de maio, eu tenho cola, gente. Não adianta.
desculpa. É que nem na sala de aula de dança, você sabe, né? Sim. É uma colinha aqui, uma colinha, desculpa. Mas a próxima live do quadro Estilos é no dia 8 de maio, se Deus permitir, é claro, sempre às 18 horas de Brasília, no tema Cidadã Moderna. Olha. Mais especificamente, Isadora Duncan. Ai, que massa. É outra outra pessoa, outra profissional que eu admiro muito, tão maravilhosa quanto a Carol, direto de Salvador, e ela já confirmou e eu tô tremendo tudo de novo. Que legal, que legal. Então, anota aí, muita gratidão. Essa semana eu vou puxada para você estar domingo. Você poderia estar com a sua família. Está aqui por sua generosidade, por sua vocação e toda a nossa gratidão por você estar conosco, viu? Obrigada, Jenny. Posso dar só um recadinho? Aproveitar que eu me lembrei que eu tô com a Marisa aqui. No próximo final de semana, não esse, no outro, dia 22 e 23 de abril, eu vou estar dando um workshop presencial em Belo Horizonte. Então, eu vou estar em Minas. Então, o pessoal de Minas que estiver aí por perto, quiser ir lá conhecer um pouquinho do Jazz for Fun, dessa metodologia, né? Dessa sistematização do ensino para criança, eu vou estar lá nesses 2 dias. Podem pegar informações comigo ali pelo Instagram mesmo, que eu passo todas as informações, que vai ser uma alegria aí tá junto. Obrigada. E São Paulo te aguarda. Oi? São Paulo te aguarda. Eu tive em São Paulo em janeiro, né? No Raça, ministrando esse curso presencial. Mas já tem muita gente pedindo para eu voltar, então provavelmente aí vamos ver se no segundo semestre eu consigo ir a São Paulo, que eu adoro. São Paulo agradece. E, ó, a Cibele já falando, vem para Recife. Ó, vamos lá. Recife eu já fui também. Eu fui em janeiro de 2020. Olha, antes da pandemia estourar, eu estava em Recife aí. Mas quem sabe aí de novo. Já está na hora de voltar, então. Já está na hora de voltar, exatamente. Já fez 2 anos, quem sabe. Carol, maravilhoso. Muita gratidão, viu? A todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigada pela presença. Com certeza, vocês entenderam mais sobre o Jazz for Fun, mas a gente teve momentos muito especiais como seres humanos e a gente sempre tem que... A gente está aqui para isso, né? Para que você conversou. A live foi muito especial. Fica gravado. Passa para as pessoas que você gosta. Com certeza. Com certeza. Gratidão. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau, gente.